Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo em paz? Pessoal, me parece que nós viemos para mais uma aula de geografia geral, já que nós temos o mapa da Ásia aqui na lousa. Não, desta vez não. Desta vez nós viemos falar sobre um país, sim, do Oriente Médio, que é o Chipre, e que nós elogiamos diversas vezes quando nós estávamos fazendo a análise socioeconômica do Oriente Médio. Alguns autores consideram Chipre, devido à sua origem étnica, 98% da população é grega, além de fazer parte da zona do euro, um país europeu. Mas a maior parte dos autores, devido à proximidade geográfica, devido à estrutura geológica, o consideram um dos países do Oriente Médio. Então é assim que nós vamos tratá-lo, como a maioria, um país do Oriente Médio. O que nos impressionou ao analisar o Chipre foi a sua condição social e econômica. Evidentemente, há índices humanos extraordinários, mas há problemas econômicos também, como é o caso da sua balança comercial, muito deficitária, e da financeirização de sua economia, cada vez mais dependente dos investimentos do mercado, logo, ao sabor do mercado de investimentos, e não de sua própria capacidade de produção, o que é um erro muito grande dos países atuais, já que o capital especulativo ele é volátil, ele pode sair rapidamente do país e provocar uma crise. O que nós estamos vendo na Argentina e o que nós estamos vendo aqui no Brasil, em que o governo, que deveria se preocupar com o setor produtivo e geração de riquezas e empregos, prefere agradar a meia dúzia de pessoas no mercado financeiro e a meia dezena de bancos, o que é um pecado, o que vai custar muito caro para o Brasil. Porém, como eu digo, a responsabilidade não pode ser atribuída exclusivamente ao presidente da República, mas sim aos 58 milhões de votantes que com certeza sequer sabiam do que eu estou tocando, no que eu estou falando, já que são pessoas que, por exemplo, se conhecessem a proposta econômica do Paulo Guedes, jamais votariam em Jair Bolsonaro por conta de uma situação exatamente o que aconteceu há 90 anos nos Estados Unidos. O povo brasileiro é tão despreparado, tão ignorante, tão pouco estudioso que vota em alguém que propõe para o Brasil aquilo que gerou uma crise nos Estados Unidos há 90 anos. Vocês terem então uma ideia do analfabetismo funcional, praga que assola o Brasil junto com a corrupção, junto com a prevaricação. Bem, mas o Chipre é um país que tem uma população muito pequena, de apenas 1.250.000 habitantes, ocupando a 154ª posição entre os países de população do mundo, que como nós sabemos são 195. A área também é bastante modesta, praticamente o dobro do nosso Distrito Federal, 9.250 km², e olha que é um país dividido, rachado pela linha verde, estabelecida em 1974 para decretar a paz entre os cipriotas gregos e os cipriotas turcos, e que em 1974 chamava-se Linha Átila, mas hoje passou a chamar-se Linha Verde por motivos de que Átila foi um dos grandes guerreiros que conquistaram Roma. Então, Linha Átila se remeteria à violência, enquanto Linha Verde é algo mais neutro, mais tranquilo. Em relação à área, o país ocupa uma posição ainda mais modesta, 164ª. A densidade demográfica é grande, porque a população é pequena, mas como a gente viu, proporcionalmente a dimensão é menor ainda. Então tem cerca de 135 habitantes por quilômetro quadrado.
quase 6 vezes mais densamente povoado do que o Brasil. A maior cidade, ela tem um percentual significativo da população, praticamente 20%, que é a capital Nicósia, com 270 mil habitantes, uma cidade de tamanho médio. A taxa de urbanização é baixa, 2/3 da população vive em cidades e 1/3 vive na zona rural. Mas isso não se reflete quanto à força de trabalho. Era de se esperar que a força de trabalho envolvida com o setor primário fosse maior, mas não é. O percentual de imigrantes, sobretudo turcos, sírios, libaneses e gregos, é bastante elevado. Cada 6 habitantes, 1 é estrangeiro dentro de Chipre. O crescimento da população é bastante elevado, 1,3% ao ano, sobretudo na Europa, mas isso não é preocupante, já que a economia cresce 3 vezes mais do que a população. Então é um dado importante para entendermos o comportamento da população cipriota, mas ele é pouco significativo, já que a economia cresce num ritmo muito maior. É um país maduro, já que 15% da sua população está abaixo de 15 anos e vem envelhecendo, já que acima dos 65 anos, 1/8 da população, mas é predominantemente maduro. A expectativa de vida é bem elevada, no caso dos homens é de 76 anos, no caso das mulheres 82 anos, bem acima da expectativa dos dois sexos no caso brasileiro. A taxa de natalidade e mortalidade são modestas, mesmo assim a taxa de natalidade é quase o dobro da mortalidade, por isso o crescimento vegetativo mais elevado. A taxa de mortalidade infantil é muito boa, abaixo daquilo que recomenda a Organização Mundial de Saúde, de que é 10 em 1000, no caso de Chipre é 7,5 por 1000, muito bom. A saúde gasta do orçamento do país 7%, é um gasto modesto. O orçamento do país, que é de cerca de 8 bilhões de dólares e que representa 25% do produto interno bruto do país, que é de 32 bilhões de dólares. Então veja que o número em vermelho, que eu chamo de número mágico, é a proporção entre os investimentos e o peso da economia do governo e os demais setores, sobretudo o da iniciativa privada. Ele é levemente superior ao Brasil. Isso reflete a qualidade de vida também superior até agora. Em quase 40 países nós não achamos exceção. A educação é obrigatória num nível baixo para um país, a qualidade de vida de Chipre, apenas de 5 aos 14 anos. Isso não quer dizer que o povo cipriota, a partir dos 15 anos, não eduque seus filhos. Muito pelo contrário. A taxa de analfabetismo é irrisória, de menos de 1%, quer dizer, é um país que está interessado na educação e na qualidade. O governo é uma democracia presidencialista, sendo, portanto, o presidente chefe de Estado e de governo. No atual momento é o Nikol Anastasiades, que tem 73 anos, e que assumiu o governo de Chipre há 6 anos, no dia 28 de fevereiro de 2013. As Forças Armadas são muito modestas, servem mais como uma polícia e um patrulhamento ali no mar Mediterrâneo. São apenas 15 mil soldados, o que está certo, e o orçamento é modesto, não chegando aos 400 milhões de dólares por ano. A economia tem uma indústria bastante tradicional, o turismo, que gera 10% do produto interno bruto, é um dos destaques de Chipre, uma indústria alimentar, metalurgia e produção de tecidos variados. Temos alguns produtos agropecuários notáveis, como cítricos, laranja e limão principalmente.
as oliveiras, que nos dá o azeite, as videiras, a uva e o vinho. Em rebanho nós temos 2 de destaque, uma boa produção de frangos e de suínos, carne de porco que inclusive é exportada. Recursos naturais são modestos, até porque o território é modesto, cobre, ferro e um pouco de sal. A água tem uma reserva preocupante, só 670 metros cúbicos por habitante. É preciso, então, cuidar muito, porque essa reserva ela é considerada bastante modesta. A geração de eletricidade é de 4,3 terawatts-hora. A força de trabalho chama atenção. Apenas 3,5% trabalha no setor primário. E a gente viu que a taxa de urbanização é bem modesta. Então, a população mora no campo, mas não trabalha no campo. O setor secundário, que é o setor industrial, consome 17% da mão de obra, de tal maneira que o setor produtivo ele emprega 20% apenas da população. Logo, o setor de serviços é 80%. Então, o país está inserido num processo de financeirização muito preocupante. E o desemprego é uma evidência disso. Em cada 9 trabalhadores no Chipre, 1 está fora do mercado de trabalho. Um índice muito elevado para um país com uma qualidade de vida, como é o caso desta ilha mediterrânea. A moeda é o euro oficial, 86 centavos para comprar $1. O produto interno bruto é modesto, mas o país é pequeno, a população é pequena, de cerca de 32 bilhões de dólares ano. Quando a gente compara o PIB com a população, nós temos uma renda per capita 2,5 vezes melhor que a brasileira, com 37 mil dólares. Vive-se muito bem em Chipre, como os índices estão mostrando. A inflação é baixíssima, de apenas 0,5%, de tal forma que o custo de vida não aflige a sua população. Mas nós temos um problema econômico, que é o fato da balança comercial do Chipre ser muito deficitária, obrigando o país a depender demais do mercado externo. Então, ele importa cerca de 8 bilhões por ano, sobretudo da Grécia e da Itália, países mediterrâneos, como é o caso do próprio Chipre, e exporta só 3 bilhões. Nós temos um déficit, então, de 5 bilhões de dólares por ano, o que é muito para o tamanho do PIB. Claro que quando a gente agrega o valor do turismo de mais 3 bilhões, a balança de pagamento fica deficitária em 2 bilhões, mesmo assim, a cada 16 anos, equivale ao PIB do país, o que é bastante preocupante. A Chipre exporta principalmente também para 2 países banhados pelo mar Mediterrâneo, a Líbia, no norte da África, e a Grécia, que é próxima, é só atravessar o mar Egeu. Em relação aos bens de consumo e qualidade de vida, é um dos países que tem um dos maiores percentuais de veículos por habitante. Para cada 3 habitantes, 2 têm seu próprio veículo. O índice é realmente extraordinário, são 656 veículos para cada 1.000 habitantes, muito elevado. No caso brasileiro, a gente sabe que é por volta de 210, ou seja, o triplo em termos de per capita. Aeroportos servem muito bem o país, são 13 para uma dimensão minúscula. Os telefones, o percentual tradicional fixo, a linha fixa, ela, como na Europa desenvolvida, ela é muito disseminada ainda, respondendo por 38% da população, o dobro do Brasil. Os celulares também são muito consumidos no país, praticamente 140 celulares para cada 100 habitantes. No Brasil é 113, um índice mais modesto. A internet é um sucesso, 81% da população, no Brasil é 61%.
A banda larga, então, nem se fala, atinge a 98%, ela é quase universal, enquanto no Brasil a gente está com um índice um pouquinho superior a 80%. Eu espero, então, que você tenha conhecido mais um país, este país do Oriente Médio, todo especial, com uma qualidade de vida diferenciada, que é Chipre. Ficamos por aqui, até a próxima, tudo de bom!